A determinação dos lipídios, né, podem ser aí divididas em extração com solvente a quente, extração com solvente a frio, extração da gordura ligada a outros componentes. Extração com solvente a quente vai envolver, em primeiro lugar, a gente faz a extração da amostra com solvente, depois a gente faz a eliminação desse solvente por evaporação, e a última etapa é pesar o quanto do lipídio foi extraído. A eficiência do método depende da natureza da amostra, do tamanho da partícula, umidade da amostra, de preferência trabalhar com a amostra já seca, né? Tipo e quantidade do solvente, ligação do lipídio com outros compostos. Os solventes mais utilizados são o éter, né? Éter etílico. Temperatura de ebulição 34. Ele é mais caro, né? Todos eles são perigosos, tá? Então, possuem ponto de ebulição aí meio baixo, né? Éter de petróleo, ebulição entre 60 e 80 graus, depende da marca aí, da pureza, né? Hexano, ebulição entre 58 a 72 graus. São os mais utilizados, mas também tem acetona, né? Tem alguns outros aí. O Soxhlet é o método padrão, ou seja, é o método mais utilizado. No método do Soxhlet, o que a gente faz? Utilizamos um extrator com refluxo, no qual é um processo intermitente, né, utilizado para amostras sólidas, no qual o alimento é pesado, colocado aqui nesse cartucho, o cartucho está dentro do extrator. Lá embaixo a gente coloca o solvente. Esse solvente vai evaporar. A tendência dele, como lá embaixo a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai colocar uma chapa aquecedora, tá? Então não está mostrando, mas aqui embaixo é uma chapa aquecedora. Esse solvente vai evaporar. Como aqui tem um condensador passando água gelada, a hora que ele chegar aqui em cima, ele vai condensar. A hora que ele condensar, ele começa a pingar aqui. Ele entra em contato com a amostra. Daí o que acontece? Ele cai aqui embaixo, não é isso? Ele volta aqui. Só que cada vez que ele vai entrando em contato aqui com a amostra, ele vai lavando a amostra, o que acontece? Ele vai extraindo essa gordura que está aqui dentro. Daí a gordura vai caindo aqui. Como a gordura possui um ponto de ebulição mais alto, né, do que o do éter, na hora que chegar no final do processo, vai ter aqui uma mistura de éter com gordura. Daí a gente evapora o éter e fica apenas com a gordura aqui no balãozinho aqui embaixo. Esse é o Soxhlet. O Goldfish é igual ao Soxhlet, mas a diferença é o quê? Que a gente coloca a nossa amostra lá embaixo. Em vez de deixar a amostra aqui em cima, o éter lá embaixo, no Goldfish, a gente coloca a amostra aqui dentro do balãozinho. Então, esse é o Goldfish. O princípio é o mesmo do Soxhlet, só que no Soxhlet a amostra está lá em cima, o solvente lá embaixo. No Goldfish, a gente vai descer esse solvente, essa amostra que está aqui no cartuchinho, até lá embaixo. Certo? Então, vamos rever, né, onde a gente viu, só que hoje eu preparei um vídeo aí diferente. Para a gente ver como é feito o Soxhlet. Soxhlet, método gravimétrico, ou seja, por peso, baseado na perda do peso material submetido à extração. Nesse caso, ela utilizou
o éter de petróleo, né? Primeira coisa, o balão já tem que já tem que estar seco, né? A gente percebe que o balão está seco, já foi colocado aí há 1 hora numa dessecadora, numa estufa, depois colocado aí no dessecador, né? Aí o balão já está sequinho. Pega-se, anota o peso do balão vazio. Feito isso, no caso ela utilizou um papel de filtro como cartucho, né? Esse papel também já tem que estar seco, coloca-se ele antes na estufa para dar uma secada boa. Para a balança, nesse caso, o padrão, né? Trabalhou com 5 gramas da amostra, e pega a amostra, aproximadamente 5, não precisa ser exato, né? Pesa a amostra dentro do papel, fecha a balança, anota esse peso até a quarta casa decimal, todas as casas decimais sempre, né? 4,9930. Daí pega, repara, ela pega a amostra, embrulha bem a amostra, né? E coloca dentro do extrator de Soxhlet, que é esse extrator aí. Colocou a amostra ali, acrescenta o solvente, no caso, está trabalhando com éter de petróleo, colocou o solvente lá em cima, daí ela vai o quê? Montar o aparelho, aqui embaixo a chapa aquecedora, aqui em cima o condensador. Daí aí não mostrou, mas fica aí durante 6 a 8 horas extraindo, certo? Então aqui ela não mostrou, mas o que acontece? Após ela montar, né? Ela vai lá e faz o quê? Aí, ó, aí ela está montando, colocou aí, coloca, liga a chapa aquecedora e esse sisteminha aí fica nesse refluxo, o solvente cai lá embaixo, está quente, evapora, vem aqui em cima, condensa. Daí ele fica lavando a amostra a gente viu que estava dentro do papel de filtro. Conforme ele fica lavando essa amostra, ele vai o que? Separando a gordura vai ficar lá embaixo. Após 6 a 8 horas de extração aí, ela simplesmente vai, desmonta o sistema e ali embaixo ela vai ter o quê? A presença da gordura. Ela já tirou o solvente, evaporou o solvente, separou, né? Mas mesmo assim ainda tem um pouquinho de solvente, dá para reparar ali. Coloca na estufa aí a 5 graus, esse restante de solvente termina de evaporar. Colocou isso no dessecador, espera esfriar, vai e faz a pesagem. O que vai ter aí nesse fundo aí? A gordura. A gordura ou lipídio que foi extraído. A quantidade de extrato etéreo, é o peso do balão final, menos o balão inicial que ela tinha pesado lá, que é o peso do balão mais a amostra. Daí é só fazer essas contas aí, já chega
ali no valor calculado, que é esses cálculos que estão aqui embaixo. Peso do balão com gordura, dividido pelo peso da amostra, vezes 100, para terem em porcentagem. Então, o método Soxhlet é isso daí, que é o que está explicado aqui nesse procedimento. Pesa 2,5 gramas da amostra em... Se tiver esse cartucho aqui, melhor. Se não tiver, pode trabalhar com o papel de filtro que nem ela trabalhou, né? Preenche ele com algodão com auxílio de uma pinça. Coloca o solvente no balãozinho aqui embaixo. Faz a extração ali no extrator de Soxhlet. Aqui está o extrator. Conecta ele no balãozinho lá embaixo com o solvente. Adiciona o condensador lá em cima e coloca tudo na chapa aquecedora. Espera fazer a extração, né? Ideal é estar pingando 4 a 5 gotas por segundo. Uma extração aí que é demorada, ó. Ideal 8 horas após o início da fervura, ou seja, ideal deixar 8 horas a chapa aquecedora ligada. Após 8 horas, você volta lá, retira o conjunto, coloca o balãozinho já com o óleo no dessecador e está feita a análise. Então, esse é o padrão, Soxhlet. Só que, além do Soxhlet, a gente vai ter o Goldfish. O Goldfish também é feito a quente, né? Bem semelhante ao Soxhlet, o Goldfish. Só que no caso do Goldfish, a extração é contínua, ou seja, mais rápida. Por quê? Porque o solvente fica em contato com a amostra, conforme esse outro, vídeo aqui. Então, aqui ele compara o Soxhlet com o Goldfish. A gordura, apesar de indesejável para a maioria das pessoas, por nos deixar mais rechonchudos, Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe, esse é o Goldfish. No Goldfish, a gente percebe o quê? Que o nosso papelzinho com a gordura, a gente vai colocar lá dentro. Então, aqui está a chapa aquecedora. Aqui você tem uma alça de metal. A gente vai colocar o solvente aqui, a gente vai colocar a nossa amostra lá dentro do solvente. Esse é o Goldfish. E esse é o Soxhlet. O Soxhlet está o nosso solvente aqui embaixo e a amostra está lá em cima. Então, no Soxhlet não está em contato direto. O solvente está passando pela amostra, mas a amostra não está. No Goldfish, a amostra está aqui. No Soxhlet, a amostra não está lá embaixo.
A gordura, apesar de indesejável para a maioria das pessoas, por nos deixar mais acessíveis, tem um papel muito importante em nosso metabolismo, armazenando energia e carregando, através do nosso metabolismo, algumas vitaminas que são solúveis nela. O método mais conhecido para essa determinação hoje é o Soxhlet. Porém, existe um método mais rápido e mais prático para essa determinação chamado de Goldfish. O método de Soxhlet é um processo de extração a frio e intermitente. Isso quer dizer que a amostra é banhada por um solvente orgânico de maneira intermitente e que chega nela frio. Por isso, é um processo longo que exige uma certa dose de paciência por parte do analista. Já o método de Goldfish é um procedimento de extração a quente e contínuo, onde a amostra fica o tempo todo mergulhada no solvente quente em ebulição. Isso minimiza o tempo de análise e faz com que o analista consiga resultados de maneira muito mais rápida. O método em si proporciona à Tecnal a possibilidade de realizar inovações nos equipamentos responsáveis por essa determinação. A principal delas é a recuperação do solvente. No software, ou ela é impossibilitada ou é dificultada pelo próprio esquema dos equipamentos. Já no Goldfish, ela é facilitada e pode-se recuperar valores acima de 80% do solvente utilizado. Outra vantagem é o fato do equipamento ser construído com um bloco de aquecimento onde a temperatura é controlada de maneira microprocessada. Isso garante um perfeito controle da temperatura utilizada na análise e garante a homogeneidade desta mesma temperatura ao longo do bloco. O controle microprocessado da temperatura ainda garante um menor gasto de energia elétrica, já que o controlador envia somente a energia necessária para atingir aquela temperatura ajustada no momento. Juntamente com o controle microprocessado de temperatura, o fato do equipamento ser construído num bloco de aquecimento faz com que ele consiga analisar mais provas, fazendo dele então uma técnica mais eficiente do que o Soxhlet, já que a resistência do equipamento é blindada e a tampa de acrílico evita o contato direto do analista com o material em extração. Uma vantagem a mais do Goldfish é o tempo de extração consideravelmente menor, sendo no mínimo 60% mais rápido. Além disso tudo, o equipamento para Goldfish permite simular uma extração como a do Soxhlet. Uma dica também, que é recomendável para qualquer equipamento com refrigeração, é utilizar um banho termostatizado. Esse banho evita o gasto desnecessário de água para simplesmente refrigerar os condensadores do equipamento. Chegamos ao final da nossa apresentação e esperamos que tenham gostado. Para maiores esclarecimentos, procure pela Tecnal. Professor, tá sem som.
Professor, tá sem áudio. Não dá para escutar nada. Opa, desculpa, agora me toquei aqui, desculpa. Então, a gente viu ali método do solvente a quente, né? O Soxhlet e o Goldfish. A diferença era que o Soxhlet não ficava em contato direto e o Goldfish, o solvente ficava mergulhado, né? Soxhlet e o Goldfish. Além desses dois, que são solvente a quente, a gente vai ter o quê? Solvente a frio, que é o Blig-Dyer. Então, o Blig-Dyer, qual a diferença dele? A diferença é que ele trabalha com uma mistura de clorofórmio mais metanol. Ou seja, normalmente, e água também, né? Normalmente, ou uma mistura de um clorofórmio para duas águas, para 2 metanol por 0,8 de água, ou uma mistura de 2 para 2 para 1,8. Então, esse é o Blig-Dyer. Ele extrai a frio, tá bom? Então, qual é o procedimento? Blig-Dyer, extrai a frio. Se o seu alimento tiver bastante gordura, pode trabalhar com 2 gramas. Se tiver um pouco, menos de 20% de gordura, trabalha-se com mais, né? 3,5 gramas. Adiciona 10 ml de clorofórmio, 20 de metanol e 8 de água. Transfere tudo isso daí para o funil de separação. Tampa o funil, agita por 3 minutos, em movimentos circulares, até dar aproximadamente meia hora. Daí, de novo, adiciona 10 de clorofórmio e 10 ml de sulfato de sódio, 1,5%. Agita por mais 2 minutos, faz movimentos circulares e deixa as camadas separarem naturalmente. Filtra a camada contendo clorofórmio em papel de filtro, recebendo o filtrado num becker. Pipeta 5 ml, transfere para uma cápsula de porcelana, deixa na estufa por 2 horas para secar, coloca no dessecador, espera o solvente evaporar, coloca-se numa estufa, né? Esfria no dessecador e pesa. E depois faz aquela continha bem parecida com o Soxhlet. Porcentagem de lipídios é o quê? Peso da cápsula vezes 4, porque ele fez uma diluição ali, vezes 100 para dar em porcentagem, dividido por peso da amostra. Por que 4? Porque colocou 20 ml de clorofórmio, 10 na primeira etapa, 10 na segunda. Mas somente 5 ml ele pipetou aqui no final para colocar na cápsula. Então, vamos acompanhar aqui esse método do Blig-Dyer, extração a frio. A vantagem é que não tem que ficar aquecendo, né? Determinação de lipídios em alimentos pelo método de Blig-Dyer. Para realizar esta análise, são necessários os seguintes equipamentos: balança analítica, estufa a 105 graus. Primeiramente, devem ser colocadas 2 cápsulas de porcelana vazias na estufa por no mínimo 2 horas. Retirar as cápsulas e colocar no dessecador por aproximadamente 30 minutos. Imediatamente, pesar as cápsulas de porcelana vazias e anotar o peso. Estas cápsulas serão utilizadas posteriormente.
Pesar a amostra em Becker. Lembrando que esta análise também deve ser realizada, no mínimo, em duplicata. Adicionar exatamente 10 ml de clorofórmio, 20 ml de metanol, e 8 ml de água destilada. Homogeneize e transfira a amostra para um funil de separação. Agitar a cada 3 minutos, lentamente, em movimentos circulares. Nesta etapa, a amostra é homogeneizada com uma mistura de clorofórmio e metanol em proporção tal que um sistema monofásico é formada com a água da amostra. Adicionar exatamente mais 10 ml de clorofórmio. Lembre que os solventes devem ser manipulados na capela. Adicionar 10 ml de solução de sulfato de sódio 1,5%. Agitar levemente por 2 minutos em movimentos circulares. Deixar separar as camadas naturalmente. Nesta fase, se forma um sistema bifásico, com a camada clorofórmica, mais pesada, contendo os lipídios, e a camada metanólica, contendo água e os componentes não lipídicos presentes na amostra. Preparar um funil com papel filtro, colocando sulfato de sódio em pó. Filtrar a camada contendo clorofórmio, recebendo o filtrado em um becker. O objetivo de filtrar com o sulfato de sódio é para reter as gotículas de água que podem ter ficado na camada clorofórmica. Pipetar 5 ml do filtrado com pipeta volumétrica e transferir para a cápsula de porcelana. Colocar as cápsulas na estufa. Na estufa, o clorofórmio irá evaporar, deixando na cápsula somente os lipídios. Após a evaporação do solvente, tirar as cápsulas da estufa e colocar no dessecador por aproximadamente 30 minutos. Pesar as cápsulas em balança analítica e anotar o peso. A quantidade de lipídios presente na amostra em porcentagem pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula. O peso dos lipídios contidos na cápsula é determinado através do peso final da cápsula menos o peso da cápsula vazia. Como ao todo foram utilizados 20 ml de clorofórmio e somente 5 foram transferidos para a cápsula, deve-se multiplicar por 4. Então, esse é o extração a frio, né? Blig dye. Blig dye é extração a frio.
que é esse daqui, ó. Utiliza-se uma mistura de metanol, cloroformo e água, conforme ela viu ali, no funil de separação. Vantagem, não precisa de aquecimento, né? Todas as camadas são extraídas. Não necessita do extrator do Stoxlet, que é um equipamento especializado, né? Então, você pode fazer no funil de separação. Além desses aí, extração a frio e extração a quente, também vamos ter extração por hidrólise ácida e hidrólise alcalina. Certo? Então, são os 5 principais, né? Vamos lá, então. Extração por hidrólise ácida, a gente vai ter método de Gerber e Babcock. Utilizam ácido. Hidrólise alcalina, o método de Rose-Gutrieb e Montgenier. Então, na hidrólise ácida, como ela é feita? O método de Gerber é bem utilizado para leite e produtos lácteos. Então, o que acontece nesse método? Adiciona-se na amostra ácido sulfúrico e álcool isoamílico. O que esse ácido sulfúrico, esse álcool isoamílico vai fazer? Vai digerir a amostra. Após essa digestão, a amostra é colocada num vidro chamado butirômetro, que já é calibrado para essa escala volumétrica e que vai separar a fase aquosa com a proteína e dar exatamente a quantidade do lipídio na sua amostra. Ele é muito utilizado para leite, para queijo, às vezes para carne ou peixe, né? A leitura final do butirômetro deve ser feita a 71 graus Celsius. Então, esse método de Gerber é exatamente esse daqui, ó. Bem utilizado para leite, produtos lácteos, né? Precisa ter o tal do butirômetro, que a gente já vai ver o que é o butirômetro. Então, a amostra é tratada com ácido sulfúrico e álcool isoamílico, que são os dois reagentes utilizados. Aqui o ácido sulfúrico e aqui o álcool isoamílico. Fidraria utilizada, né? É pipetador para o ácido, uma pipeta de 11 ml, e esse aqui é o butirômetro. Esse aparelhinho aqui, a gente vai ver daqui a pouco, é o tal do butirômetro. Além disso, precisa de um banho-maria com 65 graus, esse banho aqui, né? Onde vai ser colocada a amostra. E uma centrífuga para, no final, a gente separar a porção de gordura da porção de proteína no caso, ele vai trabalhar com uma amostra de leite. Quanto tempo de análise, professor?
Ah, essa aqui é rápida. Vamos ver ali, não lembro quanto tempo fica no banho, mas ó, é facinho. Ó. Primeira coisa é pegar o 10 ml do ácido sulfúrico. Então, vai lá, esse aqui é o butirômetro, tá? Então, vem aqui e coloca aqui 10 ml do ácido sulfúrico. Daí, 11 ml do leite. Já 11 ml já que é calculado para depois não ter que ficar fazendo conta no final. Então, esse é o butirômetro, né? Colocou o ácido sulfúrico, agora ele está pondo exatamente 11 ml do leite aqui em cima. O ácido vai destruir as proteínas, principalmente as que estão ligadas à gordura, e ao entrar em contato com a água presente no leite, sofre desprotonização, reação que libera grande quantidade de calor. É uma reação exotérmica. Daí ele coloca o álcool isomílico, apenas 1 ml do álcool isomílico. Então, ácido sulfúrico, 10, 11 do leite e 1 do isomílico. ml. Colocou isomílico, ele já começa o quê? A separar a gordura dos restantes dos componentes. Detalhe, que é uma reação exotérmica, libera muito calor. Daí você vai lá, dá uma limpada ali no bico, fecha ele com uma rolha, né? Ele já começa a esquentar, já libera bastante calor. Daí ele envolve numa toalha para não queimar a mão. Agita, ele começa a liberar calor. Centrifuga por 4 a 5 minutos. É rápido. Sempre balanceia a centrífuga, né? E o que a centrífuga vai fazer? Vai separar a gordura, que é apolar, dos outros componentes. Aí, 2 minutos só. Então, após a centrifugação, deixe em banho-maria por 3 minutos, 2 a 3 minutos. 65 graus. Então, ele já terminou de centrifugar, né? Vai lá para o banho-maria. Banho-maria 65 graus, né? Só para terminar de separar no banho-maria. 3 minutos só no banho-maria. Tá bem rápido. Ele já vem aqui. Aí tá 65 graus por 3 minutos. E aqui já no butirômetro ele já faz a leitura. Isso aqui é uma escala graduada, né? Então já fala se tem 1, 2, 3%. Dá direto. Porque aqui já está zerado, tá vendo? Então, esse aqui é a gordura. Então, ali ele já dá. Normalmente o leite puro vai ter 3%, né?
já dá aqui na escala a quantidade de gordura do seu leite, do seu produto de leite. Então, é relativamente rápido, né? Eu acho que é um processo Preparar menos custoso também, né? O equipamento acho que é isso. mais simples também, né? Se você tiver o butirômetro, né? É só ácido sulfúrico, álcool isomílico, e tem que ter uma centrífuga boa também, né? O problema é ter a centrífuga. Mas não é baratinho. Só que é mais indicado para leite, tá? Então, não é muito indicado para alimento. É mais para leite. Para líquidos, né, professor? Isso, produtos lácteos, exatamente. Exatamente. Mais indicado, né? Entendi. Então, essa é a hidrólise ácida. Método de Gerber. Esse é exatamente o método de Gerber. Certo? O método que está descrito aqui, ó. Colocar no o butirômetro aí, o ácido 10 ml do ácido sulfúrico, acrescentar 11 ml do leite, limpar o gargalo, agita vagarosamente com papel toalha, né? Faz a centrifugação, coloca no banho-maria, tá tudo escrito aqui certinho. E lê ali no butirômetro. Outro método é o método de Babcock. É bem parecido com o de Gerber, só que, em vez de adicionar 10 e 12, você adiciona outras quantidades aí, e, em vez de pôr aquele 1 ml de ácido sulfúrico, do álcool isomílico no final, coloca água quente. Também, você precisa de um butirômetro, né? Bem parecido. Só o álcool, em vez de colocar o álcool isomílico, coloca água quente. O Babcock. Os dois são por hidrólise ácida. O Gerber mais utilizado na Europa e o Babcock mais nos Estados Unidos. São dois métodos bem parecidos. Para manteiga, deve-se utilizar o Goldfish ou Soxhlet. O Gerber é mais rápido que o Babcock. Então, são dois parecidos, né? O terceiro aqui, quer dizer, o nível B aqui, em vez de utilizar ácido, a gente vai utilizar o quê? Uma base, ou seja, é uma hidrólise alcalina. Em vez de utilizar o ácido sulfúrico, a gente utiliza hidróxido de sódio. Então, por isso que é uma hidrólise alcalina. Depois o álcool precipita, coloca álcool, hidróxido de amônia e álcool. Depois extrai com éter de petróleo e éter etílico. O álcool é precipitar a proteína que é dissolvida na amônia e a gordura é separada e extraída com éter. É eficiente para amostra contendo muito açúcar, por exemplo, para leite condensado, isso é bom. E também empregado em outros laticínios também. Então, a hidrólise aí é alcalina. Primeiro foi ácida, essa é alcalina. Então, esses são os 5 métodos mais famosos, né? Soxhlet e Goldfish a quente, Goldfish dentro do banho. O Bligdaer a frio, aquele que utiliza o funil de separação. O Gerber, muito utilizado para leite. O Babcock, também com ácido sulfúrico. E a alcalina, o Zigotrel e Montgenier. Então, são os 5 aí divididos, vamos dizer, subdividido em 3 grandes grupos, né? E você vai ter outros, né? Aí, o Soxhlet e o Goldfish. O Werner é bem parecido com
Utiliza ácido clorídrico também, Werner Smith. Vai ter vários, tá? Esses aí são os principais, né? Daí esse outro aqui é utilizado para amostras que têm muito açúcar. Baseado, também feito no aparelho de Soxhlet, utilizando ácido clorídrico a quente. Mongenier, a gente viu lá, que são hidrólise alcalina, né? O a frio, que a gente viu lá também, é o Bligh-Dyer, no funil de separação. Método de Folk, também mistura de metanol e cloroforme, né? Aí o Gerber, que a gente viu lá. Aí, detalhe do butirômetro. E o Babcock, bem parecido com o Gerber. Só que não vai o álcool isoamílico. Vai água quente no lugar do álcool isoamílico, né? E esses são os básicos para lipídios totais. Então, gorduras totais são esses daí. Agora, se a gente quiser, né, conforme a gente conversou ontem, ver o quê? Os tipos de ácido graxo, fazer uma análise mais completa, daí a gente vai ter que entrar em métodos instrumentais. Daí você vai ter o quê? O perfil de ácidos graxos, né? A gente entra no infravermelho, que é o NIR, NIR, ressonância nuclear magnética ou nos cromatógrafos. Na cromatografia gasosa, vai nos dar o quê? Os tipos de ácidos graxos. Ou seja, perfil de ácido graxo. Mas não é simplesmente colocar no cromatógrafo. Primeiro, você tem que fazer, normalmente faz primeiro uma extração a frio do lipídio, ou seja, faz o Bligh-Dyer para separar o lipídio da amostra. Separando esse lipídio, faz uma saponificação com hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Daí uma esterificação para separar os compostos mais voláteis, só depois injeta no cromatógrafo gasoso, tá? Então não basta ter o cromatógrafo, não é simplesmente injetar. Primeiro tem que fazer esses procedimentos para separar, né? Então não deixa de ser uma determinação do lipídios, só que após você separar pelo Bligh-Dyer, daí se faz saponificação e esterificação, para depois injetar aí no cromatógrafo. Aí é o cromatógrafo gasoso. No final do curso a gente vai ter uma aulinha sobre cromatografia, daí a gente vê direitinho eles. Mas enfim, é um aparelho aí que tem um forno aqui dentro, você injeta a amostra e aqui ele consegue dosar as leituras. Normalmente é utilizado, nesse caso, o nitrogênio como gás de arraste. A leitura é feita num ionizador de chama, que quando queima o composto forma uma carga elétrica. Vai ter que ter um perfil antes, um padrão, né? Daí ele já te dá um cromatograma, como se fosse isso daqui, ó. Que a gente vê aqui. A gente vê aqui que foram 4 picos, né? Um liberado com 4 minutos de análise, outro com 7 minutos, outro no minuto 13,5 e outro no 15 minutos. São 4 picos. Que tem maior quantidade, esse daqui, esse aqui tem menor quantidade, e esses dois últimos aqui são bem parecidos, menor quantidade. Então, isso é o que ele leu na sua amostra. Daí, paralelamente, você vai ter que injetar o quê? Aqueles ácidos graxos que a gente viu ontem. Então, você injeta o ácido oleico, injeta o linoleico, injeta o araquidínico, vai injetando o palmítico, né? Cada ácido, por exemplo, vamos supor que esse seja o oleico. Então, a gente sempre vai saber que no minuto 7 e pouquinho aqui, 7,2, é o pico do oleico. Então, tudo que sair nesse minuto aqui é oleico. Vamos supor que esse seja o palmítico. Então, no minuto 4.
Então, sempre no minuto 4 e pouco sai o palmítico. A quantidade é de acordo com o tamanho do pico. Se ele saísse um pico só até aqui, teria metade, né? Isso. Se fosse um pico maior, teria maior quantidade. Mas nesse minuto sai ele. Por exemplo, ácido graxo, 16 carbono, não lembro de cabeça, mas esse aqui é o oleico. O oleico sai com 7 minutos e 48 segundos, tá vendo? O linoleico, 9 minutos e meio. O linolênico, 11 minutos e 30 segundos. Então, isso daqui ele sabe por quê? Porque ele teve que comprar esses ácidos graxos aqui, puro, ele comprou ele puro e injetou no aparelho. E viu ele o tempo que saía. Na hora que ele coloca a amostra, ele vai já saber que sempre o que sai no minuto 9,5 é o 18,1, o linoleico. Então, daí ele vem aqui, ó, 9,5, linoleico, teve uma área de 3,36. Daí ele faz uma regrinha de 3 e consegue achar a porcentagem relativa desse ácido graxo. Mesma coisa que saiu no 4,20 aqui, ó. Vamos supor que você não lembra de cabeça, mas que seja o palmítico. Então, o palmítico deu um pico de 1,92. A gente percebe o quê? Que vai ter mais do que esse aqui, mas vai ter menos do que esse aqui, ó. Ele faz uma porcentagem aqui, né? Relativa de quanto corresponde a esse pico aí. Só lembrando que todos os ácidos graxos têm uma mistura, né, de saturado, insaturado, linoleico tem muito, linolênico pouco menos. Mas o linoleico tem, principalmente no girassol, né? Então, é sempre uma mistura. O coco que a gente viu ontem, ó, bastante saturado, pouco insaturado. O olivo, ao contrário, bastante monoinsaturado, pouco saturado. É sempre uma mistura de diversos, né? E a porcentagem ele calcula de acordo com essa fórmula, a concentração do componente vai ser a área, a porcentagem vezes o fator de conversão. Então, aqui, ó, tá a área do pico, a porcentagem que ele vai calcular aqui, vezes o F, que é o fator de conversão, para dar divide por 100 para expressar em gramas por 100 gramas. Esse fator de conversão aqui, que é o F, vai depender da amostra que ele trabalha. Então, trigo, cevada, centeio, usa esse F aqui, mas são meio parecidos. Ó. Leite e derivados, usa esse outro F, ovos, esse F. Carne bovina, esse aqui é um pouco maior, tá vendo? Óleos e gorduras, maior ainda. Carne suína, tal. E assim ele calcula os ácidos graxos. Então, é isso por hoje. Você vê bastante coisa, né?